Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Que saudade de poder gravar uma review para vocês. Primeiramente, quero pedir desculpa, ficar esse tempo sem postar nada em questão de vídeos completos, mas é porque tá uma correria gigante aqui para mim. Para quem mora fora do país, para quem já teve essa experiência, sabe que chega momentos que a gente tem que correr atrás de papelada, documentação. Eu também estou estudando para uma prova. Então por isso que deu uma baixada em questão de review aqui. Eu já tinha gravado a review do sábado, só que a gravação ficou ruim na hora da edição. Então decidi gravar de novo. Então eu vou tentar aqui manter o canal sempre ativo, nem que seja com shorts na aba comunidade. Mas assim que eu tiver um tempinho, um espaço, na correria da rotina aqui, eu vou estar trazendo e gravando uma review para vocês, fechou? Então hoje é a vez do Sabo SH Figures. Então fãs do Sabo, fãs de One Piece, espero que estejam confortáveis. E bora comigo aqui para review. Lembrando, eu fiz a compra dele na Nene Game, o link vai estar na descrição. Eu cheguei a dar uma olhada lá no site essa semana e eu vi que ele está em promoção, tá? Se eu não me engano, ele está entre 10 a 15% de desconto. Então, caso você se interesse pela figure, só clicar no link na descrição, conferir o preço, vai que está atrativo para você. Bora conferir a caixa, que é padrão das figuras de One Piece para SH Figures. Aqui o detalhe do chapéu de palha em cima. A caixa é da mesma espessura da caixa do Ace. Aqui algumas fotos do protótipos, alguns dos rostos aqui pertinho. Aqui mais o Sabo, embaixo também ele. E é isso, pessoal, bora abrir a caixa e ver o que a Bandai trouxe, porque essa figura aqui tem seus altos e baixos, né? Então, bora conferir. Bom, agora conferindo o blister de pertinho, podemos ver que ele veio com 3 expressões faciais extras. 4 que já vem nele, sério. Sorriso bem feliz, assim como veio no Ace também o Luffy, que é uma expressão bem típica dele. Aqui ele feliz também. Nessa aqui ele tá gritando com expressão de raiva. E temos mais uma DLC pro Luffy, que é aqui ele chorando, se eu não me engano. É na hora do reencontro dos dois no anime. Pares de mãos. Ele veio com 4 pares de mãos extras. 5 com que já vem nele de punho cerrado. Aqui temos de palma de mão relaxada. Aqui essa palma de mão faz par dessa. Porém aqui ela tá semi-fechada. E aqui ele está com os dedos um pouco mais abertos para poder segurar a aba da cartola. Aqui ele fazendo as poses de ataque. E essas aqui de punho cerrado também, porém com gap no meio, para ele poder usar com a arma dele. Aqui temos o cano do Sabo. Aqui temos uma head própria para usar com a cartola, bem similar ao Ace. E aqui temos também o óculos para a gente colocar ali na cartola ou no pescoço dele, junto da figure. Então de itens é isso, pessoal. E um detalhe é que ele não vem o Effect. Ele foi anunciado logo depois do Ace. O Ace foi anunciado com aquele tanto de acessório. Muita gente sentiu falta dos effects de fogo pro Sabo. Mas aí a Bandai foi esperta. Dias depois postou uma foto lá com o Sabo usando os effects do Ace. Falando, os effects do Ace funcionam no Sabo. Mas para você poder fazer isso, você tem que ter o Ace. O Ace é uma figura premium, mais cara. Então você tem que fazer esse meio campo entre as duas figuras. Ou você pode usar os effects de fogo que vende na AliExpress, ou aqueles que vendem separado da própria Bandai, uma estratégia de venda deles aí, eu acho. Já que o Sabo é uma figure intermediária, que eu digo, que entra uma figure regular e uma figure premium. Então, bora conferir como é que ele ficou. Bom, pessoal, em primeiro contato com a figura aqui, uma coisa que a gente consegue perceber é o nível de qualidade que está isso aqui. Essa escultura está muito bem feita, está muito bem pintado, está muito representativa ao personagem. A Bandai, sim, caprichou. A gente consegue ver o Sabo perfeitamente aqui, bem similar ao próprio anime. O nível de detalhe, da cicatriz aqui, do próprio personagem, do rosto, está incrível. Porém, um detalhe, que a galera hateou muito no anúncio dele, foi isso aqui, ó. Plástico novamente. Beleza, é um plástico maleável, bem melhor que as outras figuras que tem a capa de plástico rígido, duro, que é praticamente possível de posear ele sem uma base, que não vem também, Então, para melhorar ainda a situação da Bandai. Mas que também, outro detalhe é esse aqui, ó. Ele tem 2 pontos de articulação aqui, mas esse aqui, ó, que sobretudo faz isso. Você consegue movimentar 1/3 dele ou 2/3. Não existe isso, porque essa parte do meio não tem articulação, mas a gente consegue retirar da figura, tá vendo? Pelo menos isso, que se eu não me engano o Lau a gente não consegue tirar, então para piorar o caso. Mas fica um visual estranho, porque a gente posear ele de lado, vai estar assim, vai ficar como capa
e nem mesmo capa são desse jeito. Se tivesse uma articulação aqui na manga, talvez seria melhor, mais aceitável, né? Mas aí não adiantaria nada, prejudicaria aqui a articulação, sei lá. Mas fazer o que? Veio, né? Bom, e aqui temos o suporte para poder colocarmos a arma dele. Mas como é removível, pessoal, eu vou tirar para a gente poder conferir as articulações do sabo. Fica bem mais fácil, mas tá aí, ó. Plástico novamente. Uma coisa perceptível aqui, pessoal, é a leveza da figura, tá? Para ver que a capa, sim, faz um peso excessivo à figura. Mas vamos lá. Bom, articulação na cabeça, bem livre. Tem articulação no pescoço também. Então a gente consegue olhar para baixo aqui. Para cima a gente consegue olhar relativamente bastante, né? Mesmo o cabelo dele encostando na gola da camisa dele. Tem uma articulação muito boa, a gente consegue abrir bem os braços dele. Ele tem articulação borboleta. A gente consegue aproximar bem as mãos. O braço gira por completo. Articulação no bíceps. Aqui ele tem articulação única no cotovelo, tá, pessoal? Não sei por qual motivo disso. Aqui articulação no punho. Aqui esse trenzinho aqui, eu esqueci o nome desse trem. A gente consegue articular também, porque é um pininho. A gente encaixa no gap ali. E que conseguimos rotacionar para o lado que a gente quer. Aqui com essa articulação no abdômen a gente consegue ter uma amplitude muito boa. Consegue vir um pouco para frente. Para trás ele consegue uma amplitude maior. Mas temos a articulação aqui na cintura. A gente consegue rotacionar a figura. Mas aí com essa articulação a gente consegue posicionar o tronco dele mais para frente. E também essa parte do colete de baixo aqui, ela é solta de borracha. Bem similar ao Luffy. Conseguimos posicionar a perna dele bem para frente. Para trás também, mais do que 90 graus. Conseguimos abrir a perna dele por completo. Muito boa essa articulação. Jogamos para a lateral também. Rotação na coxa por completo. Bom, e aqui articulação única no joelho. O porquê disso? Não sei, mas eu já estou reparando que a Bandai está vindo com algumas figuras assim, né? Com um ponto só de articulação no joelho. Faz falta? Sim, pode fazer em algumas poses, né? Mas enfim, tem articulação aqui na canela, que é bem na junta da calça e da bota, e articulação no tornozelo também, tá? A gente consegue jogar um pouco para os lados, para cima, para trás, articulação na ponta do pé também. E são esses os pontos de articulação do sabo. Vamos fazer a troca dos itens aqui. Vamos trocar a head scoop? Então vamos tirar aqui. Bom, aqui para a gente colocar o rosto nessa head scoop com a cartola, a gente consegue tirar aqui. Puxa a franja para frente. Vamos colocar esse rostinho dele bem feliz aqui. Encaixamos. Franja. A cartola aqui tem um pino na parte de trás para a gente encaixar certinho aqui, saber qual direção que é. Só encaixar aqui, fazer o plug. E é isso aí, pessoal. Aí, ó. Sabo tomando forma. Ah, já me esquecendo que com o óculos dele, a gente vem cá e coloca na cartola. Aí quando a gente não usar a cartola, a gente consegue colocar esse óculos no pescoço dele. Só tirar a head scoop e passar o óculos aqui na parte de dentro da gola da camisa dele. Outra coisa também, vamos trocar as mãos aqui. Aqui encaixar a mão. As mãos são bem de boa para trocar, bem padrão mesmo, das figuras SH Figures. Tá aí, pessoal, o sabo. Aqui também, ó. Bom, aqui pra gente poder usar o cano dele. Ô, quinta série que não passa, né? A gente tira essa parte de cima aqui, passa no gap, encaixou aqui e tá aí. E é o mesmo sistema na mão, né? Tem um gap na mão lá, a gente tira essa parte de cima, passa, coloca de novo e tá aí. Bom, pessoal, vamos aproveitar e colocar esse DLC no Luffy para ver como é que fica. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, pessoal, e tá aí, montada a DLC no Luffy, fica incrível, né? E vamos usar aqui com o Sabo. Agora o Sabo tá aqui consolando um pouco o Luffy. Então é isso, pessoal. Vou posicionar aqui todos os itens, a caixa, pra gente poder ir pra parte final. Já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Sabo hoje aqui no canal. E claro, mais do que recomendado essa figure, tá? A Bandai fez um trabalho excepcional, como eu falei para vocês, a escultura dele tá incrível, a pintura, todo acabamento da figura em si.
expressões faciais, os detalhes. Porém, sempre tem os poréns, né? Que é o caso do sobretudo de plástico. Infelizmente, a Bandai ainda insiste nisso. Tá vendo? Eu consegui deixar ele em pé na pose, tá? Deixei ele com a arma dele, mas não tá encostando. Tá na parte de trás aqui. Não tá encostando no chão. Mas você consegue posicionar ele sim, porém você tem que colocar o tronco dele um pouco para frente. Então você tem que ter uma manha para poder posear ele em formas estáticas, né? Mas eu também consegui fazer algumas poses de ação, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas com certeza é um plástico mais maleável, bem melhor do que as outras figuras de One Piece que a gente já tem no mercado aí. Então a Bandai continua fazendo cagada de trazer capas sobretudo de plástico, porém diminuiu um pouco o peso por ser um pouco mais flexível. Outra coisa também é a falta de effects, né? Que foi uma coisa que a galera hateou muito. Mas é aquilo, né? Se a Bandai tivesse feito isso, botado 2 effects ali, a figura seria mais cara. Então, como eles lançaram o Ace no mesmo período, eles usaram. Eu acredito que eles usaram isso de uma forma estratégica em questão de mercado mesmo para eles, né? Enfim, mas está muito mais do que recomendado essa figure. Pecou mesmo, não é por qual falta de effects, eu creio que é porque já não veio mesmo, né? É mais questão de ter vindo com essa capa de plástico, que sim, melhor que as outras figuras, mas ainda incomoda um pouco na hora de posear. E que para deixar a figura mais incrível ainda do que já é deixando ele, né? Eu acho que eu falei capa antes, né? Mas é esse sobretudo dele. Outra coisa também, pessoal, eu não sei por qual motivo, razão e circunstância, a Bandai trouxe ali cotovelos e joelhos de uma articulação só. Por quê? Não sei. Se alguém souber, manda aí nos comentários. Mas que faz tanta falta assim? Não. Mas dependendo da pose que você fizer, faz sim falta. Tá bom. E é isso, pessoal. Então eu também gostaria de pedir desculpa a vocês aí novamente. Esse gap que ficamos sem vídeo no canal. Vou tentar gravar umas 2, 3. Se der 4 reviews hoje para deixar gravado e depois só editar e trazendo para vocês ao longo das semanas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição, vocês estão ajudando demais o canal. E eu agradeço por isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. E bora colecionar juntos. Fui!